Resumo da novela O Rico e Lázaro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Dana fica em choque com o pedido de Absalom, perguntando se entendeu direito. Ele diz que é o que tenta há anos. Dana acusa que ele só está pedindo porque ela não tem opção. Absalom diz que ela ainda é pura aos olhos dele, e que pensou muito antes de decidir, passou a noite inteira lutando com seus sentimentos. Mas percebeu que seu amor continua o mesmo. Ele diz que só quer vê-la bem, quer que ela seja sua esposa. Dana afirma que não o ama, mas ele responde que já ouviu isso muitas vezes e mesmo assim aceitaria viver com ela, como qualquer marido. E ela seria a mais bonita de todas. Pede que ela pense e, se possível, não demore muito para responder. Sai deixando Dana pensativa. Daniel comenta que o rei Evil precisará muito da ajuda deles, cercado de inimigos no palácio. Abednego, Asher e Lior prometem proteger o soberano. Lior brinca que gostou das decisões de Evil, e Abednego provoca sobre ainda não saber ler, prometendo dar aulas. Daniel também pergunta a Matias como estão ele e Gadize. Matias diz que estão bem, mas os encontros com Rabissares são inevitáveis. Daniel menciona uma carta de Sadraque pedindo escribas, e sugere que Matias pense no assunto. Joana chega para se despedir e Asher a acompanha. Matias promete pensar com calma. Enquanto isso, Zaque procura Beroso para contar que descobriu que Zabaia fabrica cerveja clandestina. Beroso se irrita, mas Zaque avisa que já comunicou Rabissares, que vai cuidar da prisão. Samu, ao saber que o acusado é Zabaia, fica chocada. Beroso diz, pois foi ela mesma quem o indicou anos atrás para cuidar da Casa da Lua. Beroso promete que ele será condenado por trair o reino e enganar o alto locutor de Deus. Asher e Joana caminham abraçados quando encontram Malca. Joana pergunta como ela está, e Malca diz que queria muito falar com ela. Joana apresenta Asher como seu noivo e diz que Malca é esposa de Zaque. Asher as deixa sós, e Joana diz que também precisava conversar. Na Casa da Lua, Shag pede mais cerveja, mas Darice se recusa a servir, dizendo que ela já bebeu demais e lembrando que tem um jantar com o filho, a nora e a neta. Shag diz que está criando coragem. Darice retruca dizendo que o que tem na caneca não é coragem. Rabissares chega com soldados e avisa Zabaia que há uma denúncia contra ele e que o local será revistado. Zabaia tenta se defender, mas Rabissares diz que não há acordo nenhum e manda revistar tudo. Darice observa nervosa. Durante a conversa, Malca pergunta a Joana se o que ouviu sobre Zaque é verdade. Joana confirma, diz que não contou antes para proteger sua família. Reconhece que o que Zaque fez foi cruel, mas acredita que ele ainda tem jeito, apenas fez escolhas erradas. Malca diz que sabe o quanto Zaque a ama e que ele faria qualquer coisa por ela. Joana explica que agora está com Asher e feliz. Malca deseja felicidades e vai embora. Asher pergunta se está tudo bem e Joana diz que teve que contar a verdade sobre a chantagem de Zaque. Ele a abraça. Shag, confusa, pergunta por que todos estão estranhos, só porque ela quer beber. Os soldados confirmam a produção ilegal de cerveja. Rabissares manda prender Zabaia, que pede a Darice que avise sua filha. Darice sai apressada. Shag diz que agora vai beber o quanto quiser. Larsa chega e ela conta o que aconteceu. Samu chega, dizendo que desistiu de sair por causa de uma dor de cabeça. Nebuzaradan pergunta o motivo e ela disfarça, mudando de assunto e cobrando que ele vá inspecionar as tropas, pois em breve precisará de todos ao seu lado quando for tomar o trono. Nebuzaradan agradece e lembra que anos atrás nunca imaginou que acabaria com a pequena ladra da Casa da Lua. Samu sorri e diz que tudo foi parte do plano, que se tornou sacerdotisa para chegar perto dele. Nebuzaradan diz que ela nunca contou como fez isso. Samu responde que esse é um segredinho só dela. Sozinha, Samu clama a deusa, pedindo que silencie o pai antes que ele destrua tudo que ela conquistou. Rebeca diz a Ur-Zabum o quanto está feliz por ele ter encontrado a mãe dele. Ele comenta que o pesadelo acabou e que ela está bem, mas insegura, prometendo vir à noite. Débora pergunta quem vem. Rebeca diz, sua avó. Débora se anima e Rebeca fala em fazer uma comida especial. Débora pergunta se a avó vai gostar dela. Ur-Zabum garante que sim e lembra que já se viram no poço. Débora, surpresa, diz, a mendiga? Eu sabia. Na prisão, os soldados jogam Zabaia na cela. Ele chama Rabissares de traidor. Rabissares diz que o problema foi a cervejaria clandestina descoberta. Zabaia ameaça contar sobre o acordo deles. Rabissares lembra que ninguém acreditaria nele e que se abrir a boca Darice também pagará. Zabaia se cala com medo. Darice procura Samu, aflita. Samu já sabia do problema e lembra que quem fabrica cerveja ilegal morre.
Darice pede ajuda, diz que o marido mudou. Samu lembra o quanto sofreu nas mãos de Zabaia, que a vendeu quando criança. Darice insiste, suplicando para ela não deixar o marido morrer. Abednego ensina Lior a escrever o próprio nome. Ele consegue e comemora. O rei Evil pede para falar a sós com Daniel, dizendo que tem uma pergunta séria. Quer saber se os profetas de Israel previram algo sobre o tempo dele no poder. Daniel diz que sobre o reinado dele não, mas a profecia sobre o futuro da Babilônia. A pedido do rei, ele lê os pergaminhos. A Babilônia será um deserto, morada de chacais, sem habitantes, por causa da ira de Deus. Evil fica perturbado, percebe que o reino pode ser destruído. Daniel explica que se o povo continuar adorando falsos deuses, será o destino deles. Evil, dividido, diz que não pode abandonar os deuses da sua nação, fala de Marduk, do orgulho por a Babilônia ser rica e poderosa. Daniel lembra que Jerusalém também foi assim até virar as costas para Deus. Evil reconhece que os hebreus pagaram o preço. Pergunta qual o mal de adorar imagens, já que os deuses deles têm rosto e forma. Daniel diz que Deus é maior que tudo, vive dentro das pessoas e não precisa de imagem. Evil admite que sempre admirou essa fé, mas ainda não sabe o que fazer. Daniel aconselha que ele fale com Deus e busque paz. Evil teme ir contra seu povo, mas agradece a sinceridade de Daniel, que fica pensativo. Ravina reclama de Fassur convocar novas eleições. Zadok diz que é difícil ter paciência com ele. Ravina confessa a vontade de agredi-lo, mas Zadok lembra que ele perderia a razão. Pelo menos conseguiram adiar a eleição. Matias pergunta se Helga vai mesmo se casar com Fassur. Zadok acha que sim, por medo e pressão. Joana sente pena de Malca. Rebeca diz que ela precisa saber o que o marido fez. Joana queria poder ajudá-la. Ilana pergunta de Débora, e Rebeca diz que ela já trocou de roupa várias vezes de ansiedade. Ilana questiona se Shag largou a bebida. Rebeca acha que sim. Saul conta que correu com Asher e Lior e ganhou, todos riem. Samu pede um favor a Rabissares, levar comida a Zabaia. Rabissares diz que ele já está condenado e não vê necessidade. Samu insiste, diz que está fazendo isso por Darice, antiga serva. Rabissares concorda, mas com uma condição, quer que ela o acompanhe. Deixa claro que sente falta dela. Samu, disfarçando, promete o que ele quer, mas só depois que atender o pedido dela. Rabissares tenta agarrá-la, mas ela o impede e reforça. Primeiro, cumpra o combinado. Deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se gostou, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Obrigado!